Olá pessoal, me chamo Mário Ramos Fabrício e estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma atividade do professor Felipe Centeno, da cadeira de Caldeiras e Forno, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a atividade de hoje é os tipos de caldeiras. Então a gente vai vendo aqui quais são os principais tipos de caldeiras, né? Que tem a apresentação e um resumo bem básico desse relatório é que tem como objetivo principal, né, tanto mostrar a parte da metodologia, tanto quanto o objetivo mesmo central, né, dos tipos de caldeiras, né, e aí a gente vai identificar quais são os tipos e onde elas são aplicadas e quais são os melhores fabricantes, técnicas e modelos a serem escolhidos de forma correta, né? Porque sabemos que a escolha de uma caldeira é muito importante, tá? Para a sua operação, tá? Da empresa. Então, temos aqui o resumo. Então, começamos aqui, né? Que, como já vimos com o professor, as caldeiras são equipamentos industriais muito importantes, né, dentro de uma fábrica. Então, nesse relatório a gente vai ver, como eu falei, os 3 tipos de caldeiras, tá? Vai ser as caldeiras flamotubulares, aquatubulares e caldeiras elétricas, tá? Então, a gente vai dividir, né, nesses tópicos aí. Começando com as caldeiras, tá? Flamotubulares, que é aquelas caldeiras, né, que como podemos ver aqui, os gases passam por dentro do tubo, né, e aí tem a água que passa pelo meio externo e vai aquecer esses tubos com o gás que passa entre eles, tá? Então basicamente as caldeiras flamotubulares, elas são imersas em água, tá? A maioria, cerca de boa parte dos tubos é coberto por água e a outra parte é coberta pelo vapor, né, da queima aqui, da combustão. Então, como está queimando aqui na fornalha, como podemos ver, e os gases vão passar por dentro dos tubos, e aqui tem aquela troca de calor, né, com a água dentro do reservatório aqui e em contato com os tubos, tá? Que tem a troca de calor nesses tubos, né? Possibilitando assim a evaporação, né? A saída do vapor e os gases quentes conseguirem passar de forma livre, né? Então, uma das características delas é que o vapor, né, em média ele está aí entre 20 kg-força por centímetro quadrado, o que é bem já é muito uma quantidade muito alta, tá? Essas pressões aí, mas que a gente vai ver que existe, né, outro tipo de caldeira também que é responsável e tem a maior pressão, né? Então, do contexto histórico, a caldeira em si, a caldeira flamotubular, ela foi feita primeiro, né? Ela foi criada primeiro, né, em ordem, tá? Na época da Revolução Industrial lá, foi criada a caldeira flamotubular. E como podemos ver aqui é um desenho explicando bem básico para entendimento, onde tem a fornalha, onde tem a queima aqui, tá? Os combustíveis, e aí eles vão passando entre os tubos. E os gases quentes vão ser utilizados e aqui o vapor da água, né, ele sai por aqui, por essa saída de vapor, né, essa descarga aqui de vapor, né, saída do vapor aqui pela chaminé, né, que esse dá o nome. Então aqui a gente tem um desenho, né, mais detalhado de como que funciona, tá, a caldeira flambotubular ou fogo tubular, tá.
Aqui a gente tem o quadro de comando, que foi visto em sala, e o queimador, né, que é o responsável ali pela queima, já está dizendo o nome. Aqui temos a saída dos gases, tá? Aqui, saída de vapor, tá? E aqui temos as válvulas, né, reguladoras, né, de pressão, como os pressostatos, o manômetro e o controle de nível, e todas as válvulas se encontram aqui nessa parte aqui, tá? Aqui temos também a saída do vapor, tá? A saída do vapor. Perdão, aqui a saída do vapor é essa válvula aqui, tá? A saída do vapor. E aqui é os gases quentes, tá? E aqui os gases quentes saem por essa aqui, tá? Que vão ser utilizados. Então, essa parte aqui toda, né, como a gente pode ver em azul, tudo água, tá? E a gente percebe que ela cobre, ela envolve de fato os tubos, né? Aqui existe uma câmara, tá? Esse desenho aqui foi, né, como podemos ver, tem um rasgo nele, né? Tem uma divisória nele, né? Porque podemos ver, né, como funciona de fato. Tem um corte de fato na caldeira flamotubular para ver de fato como que ela opera, né? Então aqui dentro tem uma espécie de cabine, tá? Onde cada vaso desse com os gases quentes vai ser acumulada e vai ser jogado para cima aqui, tá? Com a saída aqui dos gases. Então aqui é uma câmara, tá? Onde vai ficar localizado esses gases quentes, e aí, por consequência disso, eles vão ser expelidos, né, pela saída dos gases aí para ser utilizado da forma que preferir. Aqui temos um corte para mostrar bem, onde a gente pode ver bem a água, tá? Então a água tem que estar cobrindo, tá, os tubos para dar essa troca de calor, para ter de fato essa troca de calor. E aí tem o tubo de fornalha, tá, que é a parte aqui da queima. Então é muito importante essa parte, tá, onde a gente percebe o rasgo, tá, aqui o corte, né, para demonstrar como que funciona de fato a caldeira flamotubular, tá? Então, no contexto histórico, como eu falei, ela veio primeiro. E você se pergunta para mim, Mário, onde é que ela foi utilizada, tá? Tá aqui, um belo exemplo de uma caldeira flamotubular. É isso mesmo, pessoal. A caldeira flamotubular foi utilizada, né, na locomotiva a vapor. Então, aqui a gente não consegue ver, tá? No desenho não mostra, mas aqui em volta possui água, tá? E aqui tem a chaminé, por onde esse vapor vai sair. E aí a combustão dos gases que passam pelos tubos é jogada para cá, tá? Jogada para cá. E aqui tem um controle, tá? Com a biela, que ela vai controlar esse movimento aqui, tá? De liberação dos gases e a subida deles também. E fica nesse ciclo, tá? E aí movimenta os pistões que, consequentemente, movimenta o equipamento, né, de rodas, né, para movimentar a locomotiva, né? Então, a gente vê muito em filmes aí antigos, em filmes de faroeste, a locomotiva, e não percebe, né, que ali dentro possui uma caldeira flamotubular, tá? Então, é muito importante, quando eu pesquisei, tá? E isso daqui para mim foi uma curiosidade bastante boa, tá? E é muito importante trazer como exemplo, tá? Porque a gente de fato não imagina como é que funcionam as coisas. E aqui podemos ver o corte, tá, na locomotiva, né? Mostrando de fato aqui como que funciona aqui a caldeira, né, flamotubular, que a gente pode ver que elas têm dezenas de tubos aqui, tá? Com os gases, tá? Então isso é muito, muito, muito importante. Então a gente vai agora, né, falar um pouco das vantagens, né? Poxa, Mário, eu quero saber as vantagens dessa caldeira flamotubular, tá? Para ser aplicado aí hoje, né? Eu quero aplicar hoje. Quais são as vantagens? Então, como eu falei que a pressão dela não chega a ser uma pressão tão grande quanto a aquatubular, que vai ser mostrada em seguida. Então, por esse motivo, ela tem uma baixa, né, pressão comparada
a outra caldeira que vai ser citada logo em seguida, tá? Além disso, tem um baixo custo inicial, ou seja, é um custo, né, de fabricação muito baixo comparado a caldeiras, né, como a água tubular e caldeiras aí elétricas, né? E aqui a gente vê que a construção dela é simples, tá? Tanto a construção como a operação, e requer menos espaço físico, ou seja, como a gente pode ver aqui, ela foi construída de forma que fosse inserida dentro de uma locomotiva para funcionar. Então, tem essa vantagem, esse dinamismo dela, né? Essa parte dinâmica mesmo de operação, por ser, né, ocupar menos espaço físico. E baixa exigência de mão de obra qualificada, tá? Tanto aí para manutenção. Mas, né, nem tudo, né, é um mar de flores, né? Então a gente vem aí com as desvantagens, né? Que é a limitação de pressão e temperatura, como eu falei, tá? O risco de ter o superaquecimento localizado, tá? Então a caldeira, a flama tubular, ela tem que estar em constante observação, pois o que passam, né? O que passa aqui dentro dos tubos são gases, tá? Que ali estão ali em combustão. Então é muito importante ter esse controle de fato, né? Da caldeira flomotubular, né? E o maior consumo específico de combustível, que já sabemos, né, que a caldeira flamotubular ou fogotubular, como já diz o nome, tá? Ela queima bastante, né? Queima bastante aí combustível, né? Então agora a gente vai ver outro tópico importante, né? Que é as aplicações industriais. Não só aqui como na locomotiva, ela também é utilizada em indústria têxtil, tá? Em indústrias aí de alimentos e bebidas aí, tá? Por ser como foi visto aqui, né? A vantagem dela é ela ser menor, então é bem mais, vamos dizer assim, em conta, né? Ter uma caldeira flambotubular e em pequenas refinarias farmacêuticas. Os principais fabricantes nacionais se destacam a Intab, né, os modelos com grelha móvel e reversa de câmara, e os combustíveis de biomassa, cavaco e lenha. E a faixa de potência é de 3 a 30 toneladas por hora. Tá? Aqui é uma especificação do fabricante nacional, tá? No nosso país, do tipo de caldeira que é mais utilizada hoje, que é a caldeira, né? Que ela se usa como os combustíveis de biomassa, tá? Tem também o fabricante nacional chamado ECAL, que tem os modelos wetback com rendimento de acima de 90%. Ou seja, a pressão vai até 20 kg força por centímetro quadrado, né? Tem a Mil Indústrias também, que é as caldeiras com aquela grelha fixa, e também tem a grelha móvel, né? Para biomassa, com o cavaco e a maravalha. Então, essa grelha fixa e móvel foi visto, tá? Em sala, foi apresentado sim pelo professor Felipe. Então, é muito importante essa flexibilidade, tá? Essa caldeira aqui, tá? Esse fabricante se destaca muito por isso, tá? Além disso, tem os custos e eficiência. O custo médio aí, vamos lá, ele varia de R$ 200.000 a 800 mil. Foi isso que eu falei, por ela ser pequena aí, tem um custo baixo comparado a outras aí que vamos ver, tá? E a eficiência térmica dela, tá? A eficiência, a forma dela de trabalho, né? Varia de 75% a 85%, o que já é bastante coisa, tá? Pois a manutenção dela tem um custo muito baixo, além de realizar a troca de tubos e limpezas, né? E fazer a calibração correta, né? E periódica, né? Então, a eficiência térmica dela é bastante boa pelo tamanho dela, tá? Por ser pequena, então sim, de 75% a 85% de aproveitamento, tá? De eficiência aí. E agora, pessoal, a gente vai para as caldeiras aquatubulares.
É exatamente, a gente viu a fogo tubular, né, mais conhecida como a flambotubular, que já diz que são a combustão passa por dentro dos tubos. Já as caldeiras aquatubulares já está dizendo água, ou seja, a água vai passar por dentro dos tubos. Isso mesmo. Então a teoria dela e o funcionamento é bastante simples e a diferença, tá, da flambotubular é que ela vai passar o líquido dentro dos tubos e não o gás. Então, como foi escrito aqui, a água circula por dentro dos tubos enquanto os gases da combustão aquecem os tubos externamente, ou seja, possui aquela troca de calor, ou seja, aqui é inseridos os combustíveis para a queima, né? E aí o vapor, toda a combustão aqui, tá? Ela é de fato responsável por aquecer essa água que passa por dentro dos tubos, né? E aqui, né, diferente da flamotubular, ela já passa a ter 60 kforças por centímetros cúbicos, né? Então é uma alta produção de vapor. Diferente da flamotubular, a gente percebe que essa estrutura aqui, tá? A gente tá vendo aqui numa vista, tá? Que é menor, tá? Mas a gente sabe que as caldeiras, tá, aquatubulares são grandes, tá? São prédios, né? Você precisa, né, de um espaço e, de fato, a mão de obra qualificada e um custo muito alto, tá? Que a gente vai ver, tá? Então, pelo tamanho, né, dela, a gente percebe, né, que claramente ela vai produzir mais, vai ter uma eficiência maior que a flamotubular, que é a menor, né? Como podemos ver aqui, né? Nos desenhos aqui que são mostrados, tá? A flamotubular, ela pode ter espessuras aí de 2 metros só apenas, entendeu? Então é bastante bem flexível aí para ser aplicada nas indústrias. E já a aquatubular, tá? A gente pode ver aqui que ela é muito grande, tá? Então aqui tudo isso é responsável, tá? Pelo de fato processo, né, de processo de queima aí, processo de aproveitamento aí de eficiência, né, do maquinário, que é a caldeira aquatubular, tá? Com isso a gente vem com as vantagens, né, pessoal? Além de ter a elevada eficiência térmica, a operação em alta pressão e temperatura, ou seja, pelo tamanho dela a gente já sabe, né, que aqui ela possui uma alta pressão e maior temperatura comparada a outras caldeiras, tá? Então, quanto maior a área, tá? Maior a área, maior a produção de gás, aí, maior a produção de vapor, né? E aí tem a maior segurança térmica, tá? Segurança aí que vai cuidar dessa caldeira e uma rápida resposta a variações de carga. Essa rápida resposta a variações de carga, essa parte de carga não em si é peso, mas sim carga que vai ser utilizada para a queima, tá? Então ela varia muito e responde muito rápido com o que vai ser colocado dentro dela para ser queimado, né? Então ela, né, tem a resposta rápida para as variações de carga. Quando ele fala aqui, tá? Variações de carga é de fato o alimento da caldeira que vai ser utilizado. Então ela tem essa resposta bem rápida aí para de fato trabalhar com essas variações de diferentes tipos de cargas, tá, pessoal? E temos as desvantagens, tá? Como eu falei, a maior complexidade, né, construtiva, como a gente pode ver aqui no desenho, tá? Ela é muito grande, tá? E demanda um grande espaço. Além disso, um alto custo inicial e de manutenção, né? Quanto maior o maquinário, maior o custo e a manutenção. E uma necessidade de mão de obra qualificada especializada, né? Ou seja, então, como a gente está trabalhando aqui com a caldeira super, hiper, mega gigante, tá? Então a gente deve ter aí, de fato, profissionais qualificados aí, tá? E, né, especializados para fazer, né, tanto a manutenção quanto a construção dela, tá? Então, a gente vai ver algumas aplicações delas aqui, tá?
e são empregadas em usinas termoelétricas, tá, pessoal? A gente vê usinas aí termoelétricas, a gente mal sabe, mas existe, tá, dentro das usinas aí, caldeiras aquatubulares, tá? Além disso, trabalha na geração de energia para papel e celulose, indústrias petroquímica e processos de cogeração com turbinas a vapor, tá? Então, aqui é um desenho explicando, mas de fato, tá? A água é colocada aqui, tá? Você pode ver os tubos, tá? E essa parte aqui branca, tá? Esbranquiçada é a parte já da saída do vapor. E aqui a fornalha, tá? Aqui a queima daquele combustível, tá? Aquele combustível aqui, aquele alimento que vai ser gerado, né? Que vai ser colocado para a caldeira, tá? E aí toda aquele vapor vai aquecer os tubos, tá? Que possuem o líquido, né? Que é a água, tá? E aí, consequentemente, aqui a fornalha joga para a chaminé. E aqui tem a saída de vapor, que é o aproveitamento, tá? De todo o equipamento. Então, os fabricantes nacional destacam-se o Burtec, né? Burntec, que é a linha Aquamax 316, com produção de 10 a 250 toneladas por hora, pressão de até 67 bar, ou seja, uma pressão enorme, tá? Comparada aí à caldeira flamo-tubular. Temos os fabricantes Tamil, tá? Modelos customizados para as termoelétricas, como eu citei, sob demanda. E os fabricantes também nacionais se destacam o Soto Filhos, que tem a certificação ASME para a operação delas e é aplicado lá em grandes usinas, tá? Então, a gente vai agora, tá, para os custos e eficiência, tá? Que chega a 5 milhões, tá? Caldeiras aí aquatubulares têm uma bastante complexidade, né? Então, por isso, né, esse valor tão alto, tá? E com um valor tão alto vem, né, e também o maior custo e com a maior quantidade, né, o maior maquinário, vem também a sua eficiência, ou seja, a eficiência térmica dela varia aí de 85% a 93% de aproveitamento, tá? A manutenção é alta, tá? Requer inspeções frequentes e controle de incrustação, né? Essa controle de incrustações aí é o controle sobre a água, né? Que a água possui sais aí, como foi visto aí em sala, tá? Então, como ela é maior, então requer de fato uma maior manutenção, uma alta, né, manutenção aí e requer inspeções frequentes. Já o quarto tópico são as caldeiras elétricas, que é bastante simples, né? Que ela vai utilizar ali as resistências elétricas para esquentar, né, ali diretamente a água e gerar vapor. Não tem muito o que se falar sobre a caldeira elétrica, tá? Ela vai utilizar ali uma resistência em forma de eletrodo dentro dela, tá? Né? E aí, aqui dentro dela possui um eletrodo, né, a resistência do eletrodo, que vai aquecer essa água, tá? Vai transformar energia elétrica em vapor. Então, é bastante simples e as vantagens delas, como podemos ver, né, não tem nenhum tipo de combustível, tem zero emissões de gases, baixo nível de ruído, instalação simples e operação segura, controle preciso de temperatura, ou seja, bem mais eficiente para aquele tipo de fato, né, de operação, né, que demanda pouco espaço, né, e utilizada aí em ambientes hospitalares, né, ambientes controlados aí, ambientes de laboratórios de fato, né, por ser menor, né, e ter a maior eficiência aí. A desvantagem dela, pessoal, é o alto custo operacional, dependendo da tarifa elétrica, né? Aí a gente tem uma alta demanda, né, na quantidade de energia, né, que vai ser consumida, né, dessa caldeira. Baixa capacidade de produção de vapor, ela não, pelo tamanho dela a gente vê, né, pessoal, a gente tem conhecimento que ela não vai produzir tanto vapor quanto uma caldeira aquatubular, né? A caldeira aquatubular é praticamente um prédio, tá? É uma caldeira gigante, tá? Então aí ela vai, a única desvantagem dela é produzir pouco vapor, que de fato não é tipo de fato uma desvantagem, né? Porque vai ser utilizado de fato a caldeira,
elétrica, né, ali para aquela operação mais simples, aquela operação mais dinâmica, aquela operação menor, então não tão em grande quantidade, tá? Vai ser utilizada ali em ambientes residenciais, tá? Em ambientes ali que tem o aquecedor, né? Então né, de fato própria para isso, né? E aí, como eu falei agora, eu acabei de explicar, tá? Não é aplicável para grandes demandas energéticas, ou seja, é utilizada ali para aquela, né, demanda menor, né, comparada à flama tubular e exáqua tubulares, tá, pessoal? Então, é muito importante essa caldeira aqui, até para de fato ser utilizada aí em hospitais, em laboratórios e residências, né? Aplicações industriais, como eu citei, hospitais, clínicas, laboratórios farmacêuticos, indústrias alimentícias sensíveis, aquelas indústrias ali que prezam de fato pelos seus alimentos ali, tá? Então vão utilizar de fato a caldeira elétrica. Pequenos processos que exigem o controle térmico, né? Então ela é responsável. E aí alguns fabricantes nacionais, né? Tem a Lorenzenti, né? Que é a atuação em aquecedores elétricos residenciais, como foi citado acima, como eu falei acima, né? Residenciais, né? E comerciais. Tem a Comec, que linha de aquecimento elétrico e solar híbrido, né, para os modelos industriais de alta potência. E o custo, né? A gente tem um custo aí por ser elétrica e não demandar tanto combustível, não tem aquela emissão, né, de gases, né, na atmosfera, né, também. Tem um custo aí de 20 mil, né, até 200 mil, tá? Então a eficiência térmica dela é uma eficiência superior a 95%, pode chegar até 99%. A manutenção é mínima, tá? Limitada a resistência e sensores, ou seja, a manutenção é mais essa parte de resistência, que é um eletrodo que vai aqui dentro dela, tá? E a parte de sensores, tá? A parte de controle de válvulas de pressão também, tá? É muito importante. E aqui tem, de fato, um comparativo geral, né? Que a gente vê o flamo tubular, que é de 75 a 85, água tubular, que é a eficiência de 85 a 93, e a elétrica, que vai de 95 a 99. Mas o custo da flama tubular é mais baixo, a da água tubular que a gente viu é gigante, ou seja, mais alto, e a elétrica não é tão baixo nem tão alto, é médio, tá? E o custo operacional da flama tubular é médio, da água tubular é alto e da elétrica é alto. Então aqui tem o que eu falei, né, que a flama tubular vai ser em pequenas indústrias também, e a água tubular são em grandes empresas aí, usinas, né, de geração aí de usinas termoelétricas aí. Já a caldeira elétrica é em hospitais e laboratórios, ou seja, é utilizada em locais pequenos, tá? Então, a gente conclui aqui essa atividade, tá? Esse relatório, né? Que a gente vê os 3 tipos de caldeiras fundamentais, né? Que são caldeiras ali utilizadas para cada tipo de processo, né? Então, cada tipo de processo, cada tipo de empresa vai, de fato, aderir qual é o melhor, vamos dizer, maquinário a ser trabalhado com o seu produto, ou seja, a gente que trabalha aí com a grande demanda de produtos, seja ele petroquímico ou químico, não vai ter, de fato, uma caldeira elétrica, né? A gente não pode ter, então aí, de fato, tem que ser uma caldeira maior. Então, cada indústria, cada empresa vai escolher, de fato, aí, qual é de fato a pressão que ela quer, a eficiência e a disponibilidade também, né, de combustível aí, né, para ser utilizado, e qual vai ser de fato a melhor que cabe no bolso, né, e o melhor custo e o melhor rendimento para a sua empresa. Então, deixo aqui meu agradecimento sobre a atividade, né, os tipos de caldeiras, onde a gente viu uma explicação em sala, e aqui foi um relatório mais falando sobre os tipos de caldeiras, né? Então, mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade do professor, obrigado a oportunidade por você ter assistido até aqui, e espero que esse relatório tenha feito com que vocês entendessem de fato como que funciona e como escolher de fato, né, aquela caldeira ideal ali para o seu processo, né? Então, é muito importante isso, tá?
Então, desde já agradeço mais uma vez. E é isso. Até logo. Obrigado.